Olá pessoal, boa noite! Noite de live é noite feliz, é noite que a gente gosta, porque a gente vai trocar uma ideia com um profissional ligado à arte e isso faz toda a diferença. Né? Aqui no canal do MarHub a gente já faz isso há mais ou menos 2 anos e chamamos profissionais, artistas, professores, curadores, várias pessoas para conversar e falar sobre arte. Nós somos uma comunidade criativa e temos o Instagram e o YouTube com conteúdo. Nós temos e-book, nós temos as lives, as entrevistas presenciais, a gente tem reviews de cursos que a gente fez, a gente fala se a gente indica ou não e quais são os pontos principais. A gente tem um clube do livro chamado MaBook Club, com mais de 90 vídeos no Instagram e no YouTube para contar sobre esses livros. Então, todo um conteúdo para desenvolver os artistas. E hoje, em especial, aqui na nossa comunidade criativa, a gente vai chamar um caricaturista. Primeira vez que a gente vai conversar sobre esse tema e que a gente vai trazer uma pessoa dessa área. Eu estive no Circuito Arte Búzios, até aproveito para mandar um beijo e um agradecimento à Flori Menezes e à Fernanda, né, que organizaram um evento maravilhoso naquela cidade que não tem nem como, né, deixar de elogiar aquela paisagem fantástica. Então, num encontro recheado de artes, recheado de artistas, naquela paisagem linda e maravilhosa, eu tive a oportunidade de encontrar vários artistas, né? E conversar, e trocar ideia, e ver muitas obras de arte. Um deles foi o Marcelo Magon, o nosso convidado de hoje, e que ele estava na Rua das Pedras fazendo caricaturas das pessoas. E eu tive a oportunidade de ter a minha caricatura feita por ele e a gente conversou, trocou uma ideia, né? E eu falei assim, por que a gente não conversa um pouco mais sobre a caricatura? Né, sobre essa arte de você olhar para a pessoa que está ali na sua frente, muitas vezes em eventos, né, e você ter que pegar detalhes importantes. Mas a gente vai conversar isso com o Marcelo. Marcelo, vou te chamar agora. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, você? Tudo legal. Ai, Minha xará, não tem como esquecer o nome, né? isso aí, Charaz. Olha, estava dando uma introdução aqui, né, para o pessoal, falando do nosso grande encontro lá no Circuito Arte Búzios, né, em Búzios, e você fez, né, a minha caricatura, estou até com ela aqui do lado para a gente conversar, né, e a primeira vez que a gente traz um caricaturista aqui no nosso canal para conversar sobre essa arte. E eu queria, as pessoas assim que não te conhecem, né, Marcelo, se apresenta. Quem é o Marcelo Magon? Pois é, Marcelo Magon, né, vive de arte há uns bons 30 anos, né, desde que eu comecei a desenhar em escola mesmo, desenhar meus professores, desenhar meus amigos. E daí eu comecei a fazer os primeiros cursos de desenho e comecei, né, a evoluir, comecei no princípio ir para as ruas, praças e ver o que eu queria mesmo, que era a caricatura, né? Então Marcelo Magon tem a arte na veia desde cedo. Você começou com a caricatura foi inicialmente a sua forma de expressar a arte ou veio outro tipo de desenho, a pintura, alguma outra coisa para depois você encontrar a caricatura? Pois é, no princípio, eu sempre fui apaixonado por história em quadrinhos, né? Então, inclusive, você deve lembrar, né? Os mais antigos, você é jovem, os mais antigos sabem, é o Daniel Azulay, que até faleceu tem uns 2, 3 anos, por aí. Eu fiz o curso com ele, eu tinha uns 13 anos, e era um curso de História em Quadrinhos, com o Daniel Azulay. Ele tinha só o curso dele lá em Ipanema, depois que abriu várias oficinas do Daniel Azulay e tal. E História em Quadrinhos sempre foi minha paixão, né? Daí para frente eu comecei a entrar no processo da caricatura junto à História em Quadrinhos. Eu fazia História em Quadrinhos com personagens caricaturais, tal, e depois eu comecei a ver que tinha um campo grande para a caricatura, né? E muitas pessoas queriam ser retratadas, né? Mas tinha
algum conteúdo, assim, esses quadrinhos iniciais? Tinha algum conteúdo político, alguma coisa relacionada ao humor? Como é que era esse quadrinho inicial? Era quadrinhos baseado em amigos da escola, Aham. né? Porque todo mundo, a maior parte começa assim, né? O Maurício de Souza é o grande exemplo, né? Pegava as filhas dele, pegava os amiguinhos da época que ele jogava bola, tal. Então eu pegava os amigos da escola e comecei a criar as primeiras historinhas. Legal. Depois veio ideias para outros grupos. Eu criei um grupo chamado Os Quase Extintos, que eram personagens em vias de extinção, tinha a onça pintada, tinha o mico-leão, né? E aí comecei nesse lance de história em quadrinhos, né? Aham. Aí veio a caricatura. Isso é legal porque você pega situações que você, de repente, está vivendo dentro da sua sala de aula, né, na sua casa, e coloca ali num desenho rápido e degustável, né? Assim, mais assim, rápido de você ver e você saber o que está acontecendo ali, né? Igual grandes nomes aí que você, né, citou agora, né? Isso. Eu me inspirei muito no Daniel Azulay, no Maurício de Souza, no Ziraldo, né? Que eles eram muito assim, né? O quadrinhos, ele é arte sequencial, ele é bem rápido, né? Então você Aham. tem que se fazer entender também, né? De um quadrinho para o outro, né? Naquela sequência, contando a história baseada no roteiro que você criou anteriormente, né? E a caricatura também não foge muito, né? Você tem que ser rápido e rasteiro, você tem que colocar a pessoa ali no papel, a pessoa tem que lembrar que é a pessoa tem que se reconhecer Uhum. e, da mesma forma, ser engraçado, né? Então, o traço do cartunista é muito parecido com o caricaturista. O cartunista, ele só limpa mais ainda o traço, faz, né, os traços com pouco detalhe, né? Aí cria o personagem do cartoon. A caricatura dá um pouco mais de detalhe e tem uma coisa mais humorística envolvida, né? E como é que foi, assim, para você trazer a caricatura como um ganha-pão, como um estilo de vida, né? Como que você faz, né? Você vai a eventos, você é professor, mas como é que aquilo se tornou, passou de um hobby, passou né, de um desenho para os amigos, mas como é que você viu na caricatura uma forma de ganhar a vida? Pois isso tem uns 30 anos, né? Como eu disse, né, eu começava a desenhar só amiguinhos, professores, essas coisas assim. Aham. A partir mais ou menos dos 18 para 20 anos, eu fui na Bienal, se eu não me engano, a Bienal de 92, Bienal de História em Quadrinhos. E lá eu comecei a fazer divulgação, conheci muitos artistas, vi alguns que desenhavam ali ao vivo. Aí eu falei, poxa, pode ser uma de eu começar a ganhar, porque eu sempre quis arte, né? Eu Aham. já dava aula de desenho de história em quadrinhos uns 18, 20 anos, num curso que eu também fiz, né, após o Daniel Azulay, dava aula de desenho artístico e dava aula de história em quadrinhos. E eu falei, poxa, eu vou começar a entrar por essa área aí. Primeiro eu procurei em vários jornais, né? Aham. Comecei a fazer um ou outro jornal de bairro, mas os grandes jornais eles eram dominados pelos outros artistas, né? Que já vinham desde o Pasquim, que foi ali nos anos 60, 70, né? Todo o Chico Caruso, tudo isso estava nos jornais. Eu falei, poxa, eu quero continuar no sonho, né? Então eu vou partir para as ruas. Então eu virei um artista de rua no princípio. Eu ia para a praia de Copacabana, ia para a Feira dos Paraíbas. Aí depois a gente foi conhecendo, eu e um amigo meu, Maurício Leão. E a gente foi começando a conhecer gente. Fomos para as lonas culturais que tinha aqui no Rio, em shows, né? Shows da Cássia Eller, enfim, vários shows que tinham e a gente ficava lá caricaturando, e depois um shopping aqui no Rio que chama Shopping Nova América. Aí a gente conheceu alguém de lá, fez uma exposição de caricaturas e depois ficamos nesse local que era a Rua do Rio, fazendo caricaturas por 11 anos. E daí começou a vir para o Rio uma coisa que estava bombando muito em São Paulo, que era caricatura em eventos. Entendi. Então, né, eu comecei na rua e parti para a caricatura
eventos, né, desde aniversário, fraternização de empresa, e esse foi o campo que se abriu para mim, né? Em jornal, em publicações, meio que eu não consegui, né, furar o bloqueio de muitos artistas que veio dessa época do Pasquim, né? Você tem assim caricaturistas e chargistas, né, muito fortes daquela época, né, como você citou aí, né, o Pasquim, o Chico e tal. Então, assim, eu acho que foi uma grande referência, uma grande escola, né, para muitas pessoas que faziam, né, os quadrinhos, as charges e tal. Mas aí você encontrou o seu viés assim nos eventos. E aí a minha pergunta é: o evento, você tá ali igual de repente o grafiteiro, né? Que tem, as pessoas estão passando, o dia está acontecendo, o evento está acontecendo, né? Você tem a interação daquele público ali ao vivo enquanto você produz a sua arte. Você já tem assim, né? O feedback, os comentários durante o seu processo de criação. E como você está desenhando alguém, as pessoas ficam, né? Olha aqui, olha o seu desenho. Olha a pessoa, olha o seu desenho. Como é que é esse desafio? Falo isso, gente, porque lá no circuito, né, Arte Búzios, o Marcelo fez a minha caricatura, estou até aqui com ela. Olha aqui como é que eu saí aqui, olha. E aí a gente vê a observação do Marcelo, né? Que depois eu queria conversar com você. Você vê o narizinho pequenininho, o bochechão, o óculos grande, né? Você começa a observar, né, feições e detalhes que você vai ressaltar ou você vai reduzir, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: como é que você faz em eventos em que você tem a interação do público enquanto você está fazendo a sua obra de arte? Fala como é que é essa experiência para a gente. Pois tudo, acho que tudo na vida é prática, né? Uhum. É prática e erros e acertos. No começo, quando eu comecei, eu tinha, além daquele medo, né, que era fruto de uma não confiança interna, porque realmente no começo é bem complicado para quem quer se aventurar por essa área, porque você senta do lado de alguém ali, você tem que fazer um desenho da pessoa no mínimo de tempo possível, né? Então, 3, 4, 5 minutos. Aquele desenho tem que ficar parecido com a pessoa, mas tem que ser humorístico. Então, você demora um tempo até pegar uma confiança interna e um feeling, né, de desenvolver aquilo ali no espaço mais breve possível, no tempo mais breve possível, né? Então, no começo eu tinha muito receio, mas aí o tempo vai passando e você vai sentindo que o teu processo vai ficando mais depurado, né? Tanto pela rapidez como pela qualidade, e aí torna-se muito intuitivo. Hoje em dia, né, quando eu fiz a sua, por exemplo, é extremamente intuitivo. Eu olho, né, os seus óculos são bem expressivos, bem grandes, o seu sorriso é bem grande, bem largo. Então, né, a intuição já bate na hora, é nisso que eu vou caprichar. Então eu coloco o rosto um pouco menor, assim, os óculos maior e, obviamente, evidenciando o seu sorriso. E o que mais me cativou, o que sempre mais me cativou, foi lidar com o bom humor, né? Porque, como você bem disse, as pessoas vão passando e vão olhando, aí começam a rir, começam a interagir, e em festa isso é mais, vamos dizer, forte, né? Do que foi lá na Rua das Pedras. Alegres, né? Isso. Quando em festas, eventos, assim, um casamento, um aniversário, né? Todo mundo se conhece. Então, aí fica todo mundo zoando atrás, né? Bota o narigão dele, bota o orelhão dele, né? Então fica uma coisa mais, bem mais divertida, vamos dizer assim, né? Não. Entendeu? Mas aí eu acho que é isso, né? O meu processo foi sendo depurado com o passar do tempo e gerando essa confiança interna, e agora é bem intuitivo quando eu faço uma. Não,
você falou legal a questão do tempo, né? Que eu não tinha me atentado, mas é né, um atrás do outro, atrás do outro. Você falou de 2 a 3 minutos, você senta ali, desenvolve, observa, né? E vai trazendo, né, os aspectos daquela pessoa, né? O que estão ressaltando. Agora, já teve alguma situação assim engraçada, algum comentário, tanto positivo quanto negativo, né? Da obra que foi criada? Tem algum caso assim? Teve, né? Principalmente no começo, né? Por exemplo, eu exagerava da mesma forma homem e mulher. Aham. Até num desses eventos nessa lona cultural, né, mais de 20 anos atrás, né, sentou uma menina que tinha um monte de espinhazinha na cara, né? Aí eu falei assim, poxa, não tem como eu passar desapercebido, eu vou fazer um monte de bolotinha ali, parecendo que tem como é que é? Catapora. Aham. E ela tinha alguns exageros, vamos dizer assim, no nariz, um negócio assim. Aí eu fiz aquela coisa exagerada. Ela pegou o desenho e simplesmente começou a chorar. Aí chorava, chorava. Aí as amigas dela vieram consolar. Não, mas eu não sou assim, eu não sou assim, ai, não sei o quê. Aí eu comecei a perceber que ao vivo é totalmente diferente do que se você for fazer em casa, né? Por exemplo, eu pego uma personalidade, uma Maria Bethânia e vou fazer em casa, eu tenho uma liberdade criativa total. Posto no Facebook, no Instagram, uma coisa assim. Mas ao vivo, né, principalmente com a vaidade feminina, eu comecei a cada vez mais amenizar após isso, né? E, enfim, tem várias situações engraçadas, né? O homem eu sempre exagero um pouquinho mais, Ah, né? Mas tem sempre aqueles brincalhões, olha, eu quero ficar igual o Brad Pitt. Aí eu já taco já um texto padrão que eu tenho, eu falo assim, ó, Milagres é outro departamento, né? É o departamento superior, deixa no né? travado é milagre, né? É, né? Aí eu sou caricaturista, eu não sou mágico. Aí eu taco. Aí o homem entende mais, né? Mas aí a mulher eu comecei a amenizar cada vez mais. Se botar ruga em mulher, então, eu acho que dá até processo para o caricaturista. Entendi. Então você tem, né, duas porções, duas medidas aí a depender, né? Com a mulher você fica um pouco mais light, né? Eu saí muito bonitinha na minha, olha, eu gostei muito da minha. E o que é interessante é que enquanto você estava fazendo, a gente não vê, né, o desenho que você está desenvolvendo, mas a gente vê os comentários das pessoas, né? Tinham várias É, pessoas na fila aguardando você terminar o meu, e as pessoas, tá saindo muito legal, tá saindo muito bonitinha, tá fofinha. Aí aquilo vai te dando também uma. Você fala, gente, eu quero ver, calma aí, vou terminar isso para eu ver, que eu quero ver como é que ficou, né? E aí você fica também animada, né? Com o feedback ali ao vivo das pessoas, né? isso, Pelo que você está isso. fazendo. Mas bem. E foi o que eu te falei. Em festa, o feedback é bem maior. Ah, Porque ali na Rua das Pedras ninguém se conhecia, poucos se sim, conheciam. sim. Agora, em festa, imagina aqueles parentes todos reunidos e com um copo de cerveja na mão. Né? O feedback fica muito maior, né? Porque eles se conhecem, tem os gozadores na festa, tem o tiozão que gosta de piada e tal. Então, é bem divertido. E eu vou dançando conforme a música. Se eu vejo que as pessoas estão animadas, estão dispostas ao exagero, aí eu começo, boto a orelha do tamanho da folha, né? Não, porque essa medida, né, que deve ser assim muito delicada, né, para você, né, o quanto Sim. exagerar. Então a sua, né, a sua perspicácia ao perceber, não, mulher eu tenho um peso a menos, o homem eu exagero mais. Quando tá uma festa, todo mundo se conhece, já tá comunicando, falando, aumenta mais um pouco. Mas essa medida para você manter o humor, né? Porque senão a pessoa daqui a pouco fala, não, né, foi demais, não sou assim, né? Extrapolou nesse É, grande. Então essa medida do humor para que a pessoa se sinta, igual você falou da garotinha ferida ou, né, ou assim, tipo, não gostei, é um limiar, né? É uma coisa delicada para você, né? eu fui
pegando esse feeling com o tempo, eu vou sentindo o público. Eu acredito que deve ser igual no teatro, tá? O meu amigo apareceu, aí meu amigo Arimatã, grande abraço, meu amigo Arimatã do Piauí. Aham. Ele é ator, né? E no teatro você deve sentir isso. Você tem o texto, mas você vai sentir o feedback do público, então você vai reagir, né? Então é a mesma coisa quando eu vejo, se eu vejo um público bem propenso, legal. Se eu vejo um público que está sentando tímidozinho, já vem uma mulher e senta tímida, está a família ali, o filho está perto, aí eu realmente não exagero praticamente nada, né? Eu lembro de um evento que eu participei também. Eu participei de poucos eventos que tinham caricaturista assim presencial, né? Mas teve um evento de empresa, um evento formal, né? Uma celebração de final de ano da empresa, em que, né, uma das coisas que tinha era um caricaturista fazendo, né? Tem muito, eu faço bastante. E muitas vezes até um desenho da equipe, né? 4, 3 pessoas juntas e tal. Então, assim, naquele ambiente ali, que é um ambiente mais, por mais que esteja todo mundo se divertindo e tal, mas é um ambiente que traz uma formalidade muito grande, porque é um ambiente profissional, né? Da relação, assim, das pessoas. Então, eu senti que o caricaturista daquele evento, ele fez uma coisa, assim, fofinha, fez uma coisa, assim, com humor, né, lá em cima, e que nenhuma questão crítica, né? Acentuar o nariz, acentuar a orelha, acentuar a testa, né? A pessoa ficou assim fofinho, né? A maior parte das vezes eu também não exagero tanto, então tá mais para fofinho do que para outra coisa, né? Porque muita gente não entende o espírito da caricatura, que é a brincadeira, que é o humor, que é o exagero. Sim. O próprio termo, né, a caricatura surgiu, sei lá, em 1600, com os tal de irmão Carracci, italianos, né? Então veio de caricare, né? Que é um termo italiano que é exagero. Então, mas aí o tempo vai passando e as pessoas não vão entendendo, elas querem ficar bonitas, elas fazem uma alusão ao retrato, né? Então, ela quer aquele retrato que tem na parede, que muitos pintam, né? E tal, e que lembre ela, mas que fique bonitinho. Não entende o espírito da caricatura, né? Entendi. Legal, eu não sabia dessa definição que é da palavra em si, né? Que é exagerado. Vem do italiano, vem do italiano. Ah, legal. E é o charge, né? Charge é envolvendo a caricatura com um aspecto político. E o termo charge já é francês, que significa carga, né? Carga, que eles iam para a batalha gritando carga, então é como se fosse ataque, né? Então, a charge é para atacar, vamos dizer assim, a política, ou pode ser também futebolística, fazer uma piada, né? Usando caricatura e botando o dedo na ferida. A charge já é um termo francês. A caricatura é mais o termo italiano. Então, a charge mais propícia para jornais até, que podem ter até um conteúdo, né? Mais até político, social, do que está acontecendo naquelas notícias que estão ao lado, né? E a caricatura, por ser exagero, pode ter uma questão mais de brincadeira, mas também mais exagerada né? A brincadeira aí vai ficar assim oscilando, né? Entre humor, né? E uma crítica ou uma visão crítica, né? Isso. Ah, legal. E só para a gente entender assim, o seu processo criativo, que você tem muito pouco tempo, você falou de 3 a 4 minutos, vai sentar alguém ali na sua frente que você nunca viu na vida. Vamos tentar entrar na sua mente, né? Que sentou. Como é que você pensa ali? Como é que você analisa aquele rosto? O que você tenta tirar assim rápido? Quais são os seus pensamentos internos para você desenvolver aquela caricatura? Eu não penso. Como eu falei até anteriormente para você, é um processo extremamente intuitivo. Tornou-se intuitivo. Eu pensava antes,
quando mais ou menos eu sentia medo, eu sentia receio de buscar algum tipo de aceitação, entendeu? A partir do momento que eu venci, isso se tornou uma coisa intuitiva, a pessoa senta ali, a minha mão vai quase que funcionando por si só, entendeu? Eu, às vezes, depende muito de mim, às vezes eu começo pelo cabelo, de cima para baixo, e às vezes eu começo com o interior aqui, nos olhos, nariz, boca, e depois eu faço o formato do corpo, do rosto. Então é um processo bem intuitivo mesmo, eu não raciocino, o cara tem um nariz grande, então eu vou desenhar o nariz até... Não, a mão, esse processo intuitivo, a mão já cria vida, né? O negócio vai saindo, vai sendo bem intuitivo, entendeu? Não tem assim, começa, como você falou, às vezes começa pelo cabelo, às vezes começa já pelo meio do rosto, né? Mas não tem uma ordem. Aquilo ali da Não tem. Vai não tem. Não tem. É bem intuitivo mesmo, entendeu? E depende muito da pessoa. Por exemplo, se senta um careca, pelo certo, né, eu teria que começar pela cabeça. Mas eu já gosto de começar, a minha intuição que foi sendo construída com o tempo, eu começo pelos olhos, nariz, boca, faço tudo pequenininho ali embaixo, né? E deixo aquela parte de cima da folha vazia para dar o choque final para o público, vamos dizer assim. Aí depois já faço o queixinho, a bochecha e já tapo lá para cima a cabeça de ovo, né? Aí todo mundo já cai na gargalhada, né? Então eu adoro careca porque já faz aquele, né? Legal, você vai fazer um aqui e vai deixar o carecão em maior proporção sei lá, no papel, né? Isso, Uma coisa que você falou agora isso. foi interessante. Que você deixa o tchan para o final, porque você tem um público ao vivo, né? Então, Exatamente. você vai criando, as pessoas vão observando, vão analisando, e tá igual, não tá igual. Mas a cereja do bolo você faz ao final. Preparando realmente, né? Ali preparando, você está trabalhando não só o seu trabalho, mas a expectativa, né? Isso. Isso. E é aquilo que eu te falei, né? Eu vejo como é o público. Né? Se eu vejo que o público está muito ali assim, aí eu não faço a careca tão grande. Né? Igual um orelhudo, vamos dizer assim. Né? Eu faço ali a parte de dentro, faço todo o formato bochecha e cabeça. Deixo as orelhas para o final. Né? Se o público tá, né, uma festa evangélica, uma coisa, eu vejo todo mundo assim, então, aí eu faço uma orelhinha um pouquinho grande só. Mas se eu vejo que é brincadeira, eu deixo as orelhas para o final e taco aquele orelhão de Dumbo, né? Aí quando eu faço, todo mundo cai na gargalhada, né? Então depende, é um feeling mesmo de saber qual o público que você está lidando, né? Legal, porque assim, eu pintei raramente ao vivo, né? E a pouca experiência que eu tive com pintura ao vivo, com público, era um evento que era uma competição de live painting, de pintura ao vivo. Tinha ali o tempo, tinha uma restrição de tempo. Eu estou tentando fazer aqui um paralelo, né, com a sua dinâmica ali, né? E eu sabe exatamente isso, né? A minha tela tinha umas espatuladas e tal, e eu falei assim, eu vou deixar a cereja do bolo, porque não só pensar na arte que eu estou desenvolvendo ali, eu tô participando de um evento, eu estou fazendo, entre aspas, um show. Então, é igual um clímax de uma narrativa, de um teatro, de um musical, você deixa mais o tchan para o final, né? Tá desenvolvendo, vai o carecão, vai o orelhão, vai o narigão. O final você vai pegar a pessoa e vai dar né, no seu caso, o toque de humor, que aí você vai ter feeling. Mas interessante esses dois desenvolvimentos, né, da arte e do show, né, que eles têm que caminhar. E você está não só fazendo arte, mas fazendo um show para as pessoas que estão ali ao vivo, né, interagindo com você. Isso aí. Legal.
legal. E só para a gente entender, assim, Marcela, quais são os tipos de caricaturas assim que existem? Você falou do humor, você falou da charge, mas você que dá aula, né? O que a gente vê mais assim de traços, de tendências, de estilo? Existe assim também uma mistura ou estilos, igual tem, né, aqui nos movimentos clássicos da pintura, né? Você tem, né, o surrealista, você tem o expressionista. Existe na caricatura essa divisão também de tipos? A caricatura é mais ou menos esse esquema, né? De um exagero, pouco exagero, que vamos dizer que é mais cartoon, né? Você vê o Ziraldo, por exemplo, tem uma caricatura antiga dele que ficou muito famosa, que ele fez do Jô Soares, né? Era uma bolinha assim, tal, uma papadinha assim, né? Enfim, o Jô Soares usou por muitos anos nas peças dele. Então, traço bem sutil, bem simples, era uma caricatura, mas tinha a ver também com um cartoon, que era o estilo do Ziraldo. Então, o exagero, vamos dizer, nível 1, né? Que não tem muito exagero. Aí vai de níveis diferentes, né? Cada vez mais exagerado e até uns que fica até meio irreconhecível, que me ocorre agora o Cássio Loredano, que é um artista muito bom, que ele faz o exagero, depois muitos artistas copiaram ele, e ele faz um exagero tipo bem grotesco mesmo, né? Você conhece a pessoa se você, né, vê que é a caricatura da pessoa, se você já conhecia a pessoa assim e tal, porque ele faz uma coisa muito distorcida, ou que lembra um pouco até o cubismo, enfim, então tem esses níveis, né, de exageros. Entendi. Que abstrai até, você falou cubismo, realmente eu estava pensando em Picasso, né? Que você abstrai. Picasso fez caricaturas também. Exatamente. Então, assim, você olha, você fala, né, tá uma junção de coisas ali, não sei quem é essa pessoa, mas se você de repente conhecer, você vai, aquele detalhe, aquela orelha, né, aquele jeito, aquele cabelo. Sim, sim. E a caricatura, inclusive, historicamente, né, o Da Vinci fazia desenhos meio grotescos, que alguns dizem que era já uma caricatura. Depois, né, veio esses irmãos Carracci, que eu te falei que eram italianos, que começaram essa escola de caricatura tal, e por aí foi. A caricatura pode-se dizer que é a mãe do expressionismo, né? Porque o que é o expressionismo? É você usar um fato real, um desenho, uma imagem real e distorcê-la de acordo com o que você sente que é aquilo. Por exemplo, Van Gogh, que é um dos mais, né, conhecidos, ele é pós-impressionista, já entrando no expressionismo, porque você vê que ele desenhava aquela cadeira, o interior da casa dele, tudo meio distorcido. A imagem, né, não era aquilo, mas era a expressão dele, as cores também. O expressionismo, o artista trabalha internamente com aquilo que ele está vendo fora, é uma expressão dele. Então, a caricatura é parecida. Você pega um rosto e você usa da sua expressão para imaginar como é aquele rosto distorcido da realidade. Então, a caricatura é mãe do expressionismo, vamos assim dizer, entendeu? Legal, legal. A gente contextualizar também, né? Me lembrou que você falou do Van Gogh, né? Eu amo a Noite Estrelada, né? E tem né, aquela noite, né, aquele céu, né, circundante, assim, né, as estrelas. A realidade não é aquilo. Ele usou da expressão dele para criar aquelas curvinhas, aquelas espirais. Legal. E aí ele parte mais de uma da realidade, igual você está partindo, né, do rosto que está ali na sua frente, mas aí você coloca todo o seu feeling, o seu histórico,
o seu, né, a sua O expressão momento que você está vivendo, né? para passar aquilo, né, aquele rosto de uma forma mais com humor, né, mais diferente. Legal. E Eu não sabia do Leonardo da Vinci, não, que você falou. Então, quer dizer, remonta a muito e muito tempo atrás, realmente, né? se você buscar você na internet, você vai ver muitas imagens grotescas que ele desenhava, né? Alguns dizem que não, que aquilo era, a pessoa era grotesca daquela forma. Eu costumo, né, alguns historiadores falaram que era sim uma caricatura, e eu vejo sim uma caricatura, uma imagem de um exagero, de um grotesco ali, entendeu? Legal. E você, Marcelo, que dá aula, como é que você vê os seus alunos, essa garotada, começando a soltar a mão, começando a desenhar? Quais são assim, a dinâmica, as dificuldades dele para tentar passar no nível que você está, né? Que aqui você comentou muito que já é instintivo, né? Você já olha, já sai, a mão já vai fazendo os traços, né? No início tinha um medo pelo tempo, pela crítica, as pessoas estão reagindo ali na hora e você já está num nível de fluidez, vamos dizer assim. Mas para quem está começando, você está ensinando, qual a dificuldade que eles mais assim observam, que você mais observa neles, que eles têm assim, para desenvolver o rosto, né? Os mais pequenininhos, né, a criatividade está à flor da pele, né? Então, vamos dizer, 6, 7, 8 anos, eles são criativos e são como uma esponja, estão abertos a você. Vai crescendo um pouquinho a idade e engraçado que vai meio que ficando travado, não sei pelo processo de criação, não sei qual é ainda, mas vai sendo mais difícil deles soltarem a criatividade, né? Vai ficando cada vez mais racional, cartesiano, né? De formas. A garotada hoje em dia gosta muito de mangá, né? Que é a história em quadrinho japonesa, né? O anime. Aham. Então, eu tenho trabalhado mais isso, desenhar Goku, desenhar Naruto, Kakashi, essa turma toda né, que a criançada gosta. Aham. A caricatura em si, eu tenho pouquíssimos alunos que gostam disso, Ah, né? Talvez pelo próprio reflexo, que eu cresci, né, vendo caricatura em jornal, vendo caricatura em revista, reflexo. Hoje, se você olhar, né, a maior parte dos jornais estão acabando, o caricaturista já não figura muito, um dos pouquíssimos é o Chico Caruso, sim. o resto todo é tudo em rede social. Então, em contrapartida, né, antigamente a gente tinha só banca de jornal, Aham. né? Hoje em dia, pela tela de celular, enfim, inúmeras informações e a mídia hoje em dia é isso, desenho japonês, tal. Então é o que a criançada consome mais hoje em dia, entendeu? Então a caricatura ficou meio, né? O pessoal só nota em eventos, tem alguém desenhando ao vivo, né? Mas a criançada, a maior parte, grande número, não sabe direito o que é, porque não consome aquilo no seu dia a dia. Entendi. E como é que você vê, Marcelo, assim, a sua área, né, a sua profissão, com esse advento da Web3, de NFT, de metaverso, de eventos cada vez mais digitais, né? Aproveito até para perguntar como é que foi esse período da pandemia, já que, né, você comentou que o seu trabalho é muito em evento, em festa, né, celebrações. Como é que foi esse período e como que você vê assim para o futuro? Coloca aí 5, 10 anos com essas novas tendências. Na sua visão, como é que ficaria a caricatura? Pois é, tudo isso, né, que você citou está tornando uma coisa mais, vamos dizer, fria,
na minha ótica, entendeu? NFT, né? Tudo isso, a reprodução da coisa. E da mesma forma, né, tem alguns programinhas aí, e acredito que vai surgir mais pelos próximos anos, que é só você colocar a foto ali e já cria uma caricatura, a inteligência artificial já cria alguma coisa. Então está cada vez mais, pelo menos na minha ótica, né, a tecnologia atual encaminhada uma coisa tipo ser rápido, é aquilo que a pessoa quer, mas fria, né? O que é o oposto do que você presenciou, que é uma coisa quente, vamos dizer assim, na caricatura ao vivo, né? Que é o pessoal interagindo. Então, a internet, a tecnologia, eu acho que afastou muito as pessoas para síntese ou para, vamos dizer que, né, o forte que é a caricatura, né? Que o humor e captar aquilo na hora. Esses programinhas mesmo que eu citei, a maior parte dos que eu vejo, né? Que você taca ali, coloca uma foto sua e criam o que eles dizem ser uma caricatura. Mas é um retratinho, né? Então eu acho que isso vai predominar cada vez mais, né? Na minha área mesmo, a gente vê isso, né? Encomendas, amigos meus, que hoje eu não tenho feito tanta, porque eu estou mais me dedicando a ser professor, né? Mas amigos meus que fazem encomendas, faziam muitos, né? Eu até antes da pandemia mesmo, a gente fazia muito caricatura de noivinho para colocar no convite de casamento, caricatura da aniversariante de 15 anos para colocar também no convite, e por aí vai. Diminuiu drasticamente, esses amigos todos reclamam comigo, em função desses programinhas mesmo. Às vezes, né, o cara que quer um convite, ele vai pagar mais caro para um caricaturista ou vai pegar um programinha desse que às vezes o cara cobra 20, 25 reais para fazer um casalzinho, né, no programa. Então, te respondendo, eu estou meio pessimista na minha área, né, de caricaturas com o crescimento da tecnologia. E a gente vê isso na própria prática hoje é difícil você achar um cartunista, um caricaturista que receba por um jornal, por uma editora, o que até 5 anos atrás era maior, 10 anos atrás era muito maior, e com o crescimento cada vez mais da tecnologia, está tirando espaço do artista. Um jornal, agora até um amigo meu, J. Bosco, me mandou uma notícia de que a Folha de Minas vai virar tabloide. Então, você vê como o efeito da internet está cada vez mais matando os jornais, as publicações. E, consequentemente, né, não tem área para o caricaturista ganhar o dinheiro, o chargista ganhar o dinheiro. Então, eu só vejo o crescimento assim, em eventos, porque todo mundo sempre vai gostar. Numa feira, numa festa, né, ter alguém desenhando ao vivo ali. Mas nas questões visuais, como você falou, né, NFT, tudo isso, eu vejo a profissão diminuindo cada vez mais. Entendi. A questão de que você está inserido num evento com a interação das pessoas e aquilo ali, não só a arte, mas o show ali do momento, ser todo o seu trabalho, a sua entrega, né? Não sair com um papel. Isso eu acho que nunca vai acabar, né? Que você fez, mas eu saí dali com a experiência de ter sentado na sua frente, ser observada por você, desenhada por você, as pessoas, né? Eu vivi aquele momento de construção, né, dessa imagem, né? Então, pelo que eu estou entendendo, isso é mais importante do que, de repente, propriamente a imagem que às vezes a pessoa cria num aplicativo, mas a presença de evento e o que você, como caricaturista, representa como atratividade ou interação nesse tipo de relação. Então, assim, o físico, o presencial, o evento, né, olho no olho,
se torna muito mais importante para a carreira, né, do caricaturista. E por ser uma atração, né? Por visar o entretenimento. Então, eu acredito que o caricaturista, né, esse campo não vai acabar. Agora, o que depender da tecnologia tem como ficar cada vez mais distante de sobreviver, vamos dizer assim, de ganhar dinheiro com caricatura nos veículos que tem aí, entendeu? Entendi. Eu acho que a NFT, Web3, né, tudo isso é tudo muito novo para a gente. Acho que a gente está bem no início, né? A gente não sabe, de repente, o que está por vir, né, por aí. Mas, com certeza, já dá para visualizar que muitas das profissões, muitas das artes, né, a gente que é desse meio, elas vão se transformar, né? Elas vão mudar, vão se transformar, vão encontrar outros meios de existir ou coexistir. De repente, esse seu movimento de dar aula, né, e atuar como professor, fazer essa dupla jornada, já tem um feeling seu de que essa parte da caricatura presencial, né, vai reduzir um pouquinho, mas você pode estar em outro campo, ajudando, ensinando pessoas, crianças, adolescentes e tal, para desenvolver a sua mão, o seu olho crítico, né, a observação. E particularmente é o que eu mais gosto mesmo, a relação humana, né, estar ali ao vivo. Prefiro muito mais isso do que estar só de frente para o PC desenhando uma coisa. Para mim é muito frio. Tem gente que se adapta a isso, né? Eu já não sou muito fã, nunca fui. Entendi. Legal. E, Marcelo, agora a gente vai para aquelas rapidinhas, as perguntas ao final da nossa live. A gente citou algumas pessoas aqui, né? Grandes influências, né? Da charge e da caricatura, né? Pasquim, Chico, tem o Ziraldo, né? Teve desculpa, eu esqueci o nome do Azulay, né? São vários outros que a gente citou. Com quem você gostaria, né, de sentar e passar uma tarde conversando, trocando ideia e tomar um café? O Daniel Azulay foi a minha primeira referência, né? Sempre ter feito curso com ele, né? E conversei muito com ele, né? Para quem conheceu, é uma figura ímpar, né? Eu até mesmo falei assim, pô, Daniel, eu era pequenininho, estava vendo você na televisão, aí você fazia, né, um assobio, algodão doce para você, aí eu adorava, aí ele fez um para mim na hora assim, né? Ô, algodão doce para você. Aí conversei bastante com ele e tal, né? Ele também partilhava disso, que ele gostava do curso ao vivo e tal, da interação, né? De ensinar, né? Ziral também, minha grande influência, encontrei com ele algumas vezes também, tive a oportunidade de conversar com ele. Sempre fui fã de um artista chamado J. Carlos, que foi nos anos 40, 50, que ele tinha um traço bem simples e se reconhecia, né, o rosto da pessoa. Então, eu particularmente, eu sempre preferi assim, né, o traço como o Ziraldo, o traço como esse J. Carlos, com a simplicidade, você reconhecer a pessoa, do que fazer uma coisa muito rebuscada, entendeu? Então, as minhas referências talvez sejam essas, maiores. Mas nesse café que você tomaria com essa pessoa, um suco, o que você gostaria de perguntar para essas pessoas? Eu sei que, né, você falou que alguns você já encontrou, já, né, conversou, mas quem que agora você gostaria de trocar uma ideia? O que você perguntaria? Olha, eu já até perguntei, né? Eu tive uma vez a oportunidade de conversar com o Jaguar na mesa de bar. Você já deve ter ouvido falar do Jaguar, do Pasquim, né? Sim. Então, ele está bem velhinho, né? Ele era mais chargista do que caricaturista e tal. E a minha pergunta padrão que eu faria para todos eles é o que eu fiz para o Jaguar. Eu falei, Jaguar, você preferia mais a época do Pasquim ou os dias de hoje? Né? Ele já com seus 89 anos, quando eu perguntei isso. Né? E ele respondeu prontamente, eu preferia a ditadura militar
do que o politicamente correto de hoje, entendeu? Então eu faria essa pergunta também para o Ziraldo, faria essa pergunta para outros. Aí ele me explicou, porque na ditadura era péssimo, mas eles podiam desenhar o que eles quisessem. Aí chegava lá, às vezes, negócio para quebrar né, a gráfica toda lá, não sei o que e tal. Mas hoje, né, vamos dizer que está todo mundo refém do que se deve rir ou não, né? Uhum. Algumas coisas eu concordo, outras coisas eu não concordo tanto. E o Jaguar me mostrou bem isso, né? A gente pensa parecido. Essa ditadura do politicamente correto, você não pode fazer mais um exemplo, piada com gordinho. Uhum. É um preconceito. Eu estou super gordinho, nunca liguei que fizesse piada com gordinho. Entendeu? Então, esse ponto acaba matando uma das maiores coisas, se não a maior, que é a espontaneidade do humor. O humor sempre foi espontâneo. Uhum. E hoje em dia a gente não pode fazer humor com quase nada. Talvez da internet, que os chargistas, que os cartunistas estão no campo para se expressar, politicamente correto, porque você vê isso tudo. Eu vi uma notícia recentemente que a Globo acabou praticamente com os humorísticos dela por causa disso, porque eles não queriam levar processos ou não queriam desagradar do nicho que não vai entender aquele humor que estava sendo feito. Então, né, o mundo atual está cada vez castrando mais o humor verdadeiro, que é espontâneo. Então foi essa pergunta, né, que eu fiz e eu faria para todos eles. Legal. Não, eu acho que essa questão é uma questão assim que ela tá na caricatura também, mas ela sai para uma coisa mais ampla, que é o humor em geral, como você colocou, né? Você vê grandes pessoas, até apresentadores, você vê humoristas de stand-up, não sabendo mais e não tendo uma liberdade artística de fazer em local. E foi mais ou menos do que eu te falei, né? Te cortando, mais ou menos do que eu te falei. Que começou, né, o processo de eu exagerar o mínimo possível na mulher e eu chegar em um evento e eu exagerar também o mínimo possível do homem. O que é isso, se não eu estar sendo meio castrado, entre aspas, em função, né, de que a pessoa, né, você fica naquilo. Não vou exagerar, que a pessoa não vai gostar. Então, é mais ou menos esse parâmetro aí que eu citei com o que eu falei agora há pouco, entendeu? As pessoas não entendem que é para rir, que seria um exagero. Ela não é daquele tipo, mas seria um exagero para as pessoas rirem. Mas as pessoas estão cada vez mais sensíveis, então você tem que estar também sensível à sensibilidade do outro, mas isso é uma linha muito tênue, entendeu? É cada vez menos uma arte verdadeira, vamos dizer assim. Né? Você faz uma coisa para agradar o outro, entendeu? Eu concordo com você. Esse limiar é muito delicado e é muito fino, né? E às vezes você até nem sabe onde que ele está, né? Onde que está aquela linha que vai dividir o cancelamento, né? A coisa que você está sendo agressiva, um processo judicial, e para que ela vai ser realmente vista como o que é uma arte podendo ser expressada, né, livremente, num local adequado, no palco, no seu papel, no seu evento, né, em que você está ali contextualizado como um artista desenvolvendo aquilo. Então, esse limiar, hoje em dia, realmente ele está nebuloso, né? Concordo com... No humor, de uma forma geral.
Sim, sim, boa pergunta. E você, Marcelo, artista, o que você gostaria assim de deixar como legado, né? As pessoas falaram, pô, conheci o Marcelo, eu vi até várias pessoas aqui no início da live escrevendo, nossa, Marcelo legal, Marcelo mago, Marcelo isso, demais, né? Muito profissional. Mas o que você queria assim que as pessoas de repente se referenciassem a você? Eu conheci o Marcelo, ele é ou né, ele me ensinou, ou o que eu aprendi com ele foi. Você queria, como é que você quer ser lembrado, ou quer ser referenciado, ou quer deixar assim nas pessoas? O que eu mais gostaria de ser lembrado é o Marcelo foi aquele que me levou alegria naquele momento, Uhum. entendeu? O sorriso para mim da pessoa é como se fosse música. E eu falo isso sem me parecer piegas nem nada, é de coração mesmo, entendeu? É música para mim, Ah, quando a pessoa sorri. Eu fiz uma coisa e a pessoa riu. Para mim isso é maravilhoso, entendeu? Então eu gostaria de ser lembrado o Marcelo que fez aquela pessoa rir, me fez sorrir naquele momento que talvez eu estivesse triste e tal, e eu levei humor para aquela pessoa, nem que seja por um momento pequeno, e às vezes ela guardou aquele desenho meu, né, que eu fiz, e anos depois ela pegou aquele desenho, aí lembrou, né, aquela data em Búzios, naquela época, poxa, foi tão alegre, foi tão feliz. Entendeu? Então, o que eu fiz, eu levei alegria. Isso para mim é mais importante do que passar conhecimento, passar outra coisa, entendeu? legal. A gente recebeu aqui, Marcelo, uma pergunta do Hugo Bernardi. Oi, Aham. Marcelo, boa noite. Pergunte a ele qual a gramatura da sua preferência, se houver. Grato. Qual seria a gramatura do papel, de repente, né, que você utiliza para fazer, né, os seus desenhos? Eu É, acho que, de repente, aham, eu, você usa o papel que o evento te disponibiliza, mas quando você está desenvolvendo um trabalho por encomenda, por exemplo, né? aham. Não, eu geralmente eu gosto da gramatura 180 gramas, Tá. né? Porque ele é grossinho, para trabalhar com lápis e caneta é legal. Uma gramatura maior que isso, 230, 200, 260, já é mais para trabalhar com aquarela, alguma coisa assim. Mas no meu traço, que é lápis, grafite e caneta, 180 para mim é o ideal, porque ele não amassa com facilidade, né? Porque as folhinhas de sulfite é 90 gramas, né? Aham. Ou 75 gramas. Então, 180 numa massa, em eventos assim, eu distribuo em envelopes plásticos, né? Então, a pessoa que levou corre o risco pequeno de amassar. O ideal é 180 gramas, é o que eu mais uso. Legal, legal. Você vê que é uma pergunta bem técnica, né? Quem é artista, Aham. curioso, né? O tipo de papel, a gramatura, né? Coisas assim. E o papel eu uso, às vezes, o opaline, às vezes eu uso diplomata, um papel bom, que é relativamente barato, diplomata branco, 180 gramas, e ele é liso. Eu gosto mais de trabalhar com liso, mas tem gente que gosta de trabalhar mais com rugoso. Tem o Canson, tem outros nesse formato também, né? Então a gramatura ideal para mim é 180 gramas. E gosto do liso, mas tem gente, cada um tem que se adaptar com o que gosta, né? A gente tinha recebido uma pergunta quando a gente fez a divulgação dentro do nosso Instagram antes, que é Ah, a colorir, né? Como é que você colore? Aqui você só fez, né, o preto e branco, a gente estava no meio de um evento, mas quando de repente tem alguma encomenda, você colore e o que você usa para colorir? Se é guache ou aquarela? não, quando o cliente quer uma entrega física, né, é mais aquarela que eu uso, né? Entendi. Mas tipo 90% nos últimos anos só quer digital, Ah, é? entendeu? Porque digital é mais prático. Aí eu faço o desenho à mão, escaneio para dentro do computador e pinto no Photoshop, né? Uma pintura digital. Você E aí você não salva em arquivo, consegue. alta resolução. Hã?
Você não faz ele já digitalmente, não. Você continua fazendo à mão, desenvolvendo, e a coloração você faz digital. Isso, Entendi. isso. Aí a maior parte tem pedido isso, é pouquíssimos que querem a mão de uns tempos para cá, né? Porque você envia arquivo e o cara pode imprimir lá, não sei aonde, do tamanho que quiser, Aham. né? Na gramatura que quiser, colocar na parede, né? Mas a pintura de aquarela são pouquíssimos o que pede uma encomenda assim, porque aí você teria que mandar pelo correio, né, também, tal. Com o crescimento da tecnologia, é 90% de digital. Entendi. A pessoa recebe um arquivo, vai imprimir do jeito que ela achar melhor, do tamanho e E tudo mais. isso, Tá. isso A última perguntinha, Marcelo, qual conselho você daria para uma pessoa que está começando agora na caricatura e que de repente se você tivesse recebido, né? O que você gostaria de ter recebido quando você começou? Você acharia, poxa, se tivessem me falado isso, seria mais fácil, né? Eu de repente deslanchava mais rápido ou desenvolvia mais rápido. Que conselho você daria para essa pessoa? essa pergunta não sei, é meio complicada. Bom, vamos dizer, se eu voltasse no tempo Aham. e encontrasse lá o Marcelo Magon, que primeiro começou a caricaturar na praia, o que eu falaria para ele, né? Eu falaria assim, ô Marcelo, persista, né? Continue persistindo, porque vai ser difícil, mas vai te dar uma alegria tremenda também, porque você nunca vai ter os momentos que você teve, né? Trabalhando, vamos dizer, em outra profissão, Aham. você, né? Você seguindo, continua seguindo o seu coração. Seu coração está dizendo que é por aí, né? Aí disso, eu não cheguei a conversar com você a esse respeito, né? Persistindo nisso, né? Das ruas, eu passei para a Lona Cultural, depois eu passei para o Shopping Nova América, aí depois eu comecei a fazer eventos. Num desses eventos, no Shopping Nova América mesmo, passou um cara, me dá seu cartãozinho aí. Eu dei o cartãozinho, 2 semanas depois ele me ligou, me convidando para ir para a Ilha de Caras, fazer caricatura dos artistas na Ilha de Caras. Ah, Então eu fiquei 6 semanas indo, né, aos finais de semana, indo lá, desenhei vários artistas, a Rosa Maria Moutinho, Sandra de Sá, enfim. aham. Né? E depois disso eu trabalhei no Carnaval Carioca durante 5 anos também, desenhando só artistas no camarote do Globo. Fui 2 vezes para o prêmio Melhores do Ano do Faustão. Então, né, estaria ali entre, né, aspas, né, nas entrelinhas, eu falando com o Marcelo Antigo, né, persista porque vai valer a pena, independentemente das pedras, e continua seguindo o teu coração. Então, acho que eu falaria isso para quem está, né, assistindo e gostaria de seguir por essa área da caricatura ou outra área artística, né? Aham. Segue seu coração e persiste, cara, porque só tem isso, né? Mas que legal Ou que você comentou se agora, adaptar ao sistema, né? essas experiências, né, que você teve, né, na Ilha de Caras, né, desenvolvendo para artista. Então, são assim, e ganhando o que você falou, né, o reconhecimento de caricaturista, né? É, Então, esse reconhecimento profissional, as chamadas para esses eventos, assim, são muito importantes, porque é repercussão, né, do seu trabalho ali, né, sendo isso, reconhecido. isso. Legal. Legal, parabéns. E quem quer te encontrar, como é que faz? Quais são suas redes sociais? Tem site, não tem site? Né? Como é que a pessoa faz para te contratar ou ver assim os seus trabalhos? Pois é, eu tinha site, mas até
vamos dizer, 6 anos atrás, antes da pandemia, até fluía site, mas aí depois começou a meio ficar fraquinho. A melhor forma é o Instagram mesmo, acabei ficando mais com o Instagram. Então, meu Instagram é @marcelo.magon ou @magoncaricaturas. É o que está mais ali, os meus trabalhos artísticos ligados a caricaturas, né? @magoncaricaturas. Aí ali tem até um link para o meu WhatsApp direto. No momento, acho que eu vou continuar mais no Instagram, que tem dado uma resposta legal. Legal. Eu acho que é a porta, né, de muitos artistas, né? Ali é um portfólio mais informal, né? O WhatsApp já facilita, né, a comunicação ali, a chamada para trabalhos e coisas assim. Mas, Marcelo, eu queria te agradecer aí o papo que a gente teve hoje à noite. Agradeço Obrigado a você. a gente o tempo todo ouvindo. Gostei muito de conversar com você. Realmente é uma área que a gente não tinha ainda conversado aqui no nosso canal, né? A gente já chamou vários artistas, diversos meios, diversas artes, mas quando a gente se encontrou lá no Circuito Arte Búzios, né, que você fez a minha caricatura, eu falei assim, não, vamos conversar, porque é uma área realmente que é interessante, tem a questão ao vivo, né? Eu achei interessante o que você falou, né? É um evento, né? Você faz um entretenimento além da arte, né? E você tem um desenvolvimento do entretenimento, você tem que pensar da cereja do bolo no final, e o desenvolvimento da arte que tem que cair no gosto, né? Tem que entender o público. Então, esse feeling é muito importante. Foi legal que você colocou isso. Obrigado a você, Marcelo. Obrigado pelo convite mesmo. E eu também adorei. E é isso. O que você precisar é só falar comigo. E espero que a gente, né, tenha levado um pouco de entretenimento e alegria também à galera aí que participou. Legal. Quero agradecer muito. E o pessoal que está aqui, sabe que nós somos uma comunidade criativa. A gente tem muito conteúdo lá no YouTube, no Instagram. Essa live vai ficar salva no IGTV e vai ficar salva também no YouTube depois, com várias coisas e vídeos e fotos aí mostrando o trabalho do Marcelo. Então, quem não viu ou quem quer repetir, ver de novo, vale muito a pena. Marcelo, muito Legal. agradeço muito. Obrigado a você. É isso aí, ó. O Jefferson tá falando aí, foi a live que a gente fez na semana passada, né? Mais um como legado do Circuito Arte Búzios, né? Super positivo. É isso. Vamos conhecendo vários artistas, estamos aí divulgando os trabalhos e falando sobre os processos criativos. Mais um ótimo encontro. Obrigada, Marcelo. Agradeço muito. Obrigado a você, Marcela. Valeu. Valeu. Abraço a todos. Tchau, gente. Boa noite.